Está no ar a Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Saudações racionais a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação da Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Que beleza! Hoje a edição é especial. E confesso, é o meu sonho participar desse quadro. Eu sempre falei para eles, né? Esse quadro é aquele quadro com um papo de cultura racional, extrovertido, engraçado muitas vezes, que a gente se diverte e aprende muito, com muita jovialidade e reverência. Esse quadro é o quadro Alô, Juventude! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Alô, Juventude! Alô, Juventude! Curtam, Comentem, compartilhem, se inscrevam e acionem o sininho para não ficarem por fora das próximas edições. Estamos agora com um novo formato, um formato aí de retorno da Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Como vocês viram na edição anterior, que saiu sábado, nós estamos agora com os mesmos convidados, porque foi muito boa. Se vocês não viram ainda, voltem lá para assistir. E temos uma convidada a mais também, que veio para ilustrar aqui. Apresente para o pessoal aí, João. Diretamente de quem já conhece aí no Jura, diretamente de São Paulo, Taboão da Serra, menina aí que já participou do quadro no Jura, meu primeiro volume. Estamos com a ilustre Tamires. Salve, Tamires Cardoso. Tudo é um bem? prazer te ter aqui. Salve, tudo bem? Salve, Tamires. Tamires está tímida, não quis Eu falar tô, não, um gente. pouquinho. Até o Voltei final, aqui? Voltou. E vamos continuar as apresentações. Vocês já conhecem também, mas nunca é demais apresentar diretamente de Minas Gerais, doutor Gabriel Rodrigues, que também é o âncora do quadro da Rádio Racional, Voz do Raciocínio, Conhecimentos da Origem. Fala com a gente, Esclarecimentos da origem. Com esclarecimentos da origem. Salve, meu povo! Não poderia perder o trocadilho, né? Alô, juventude, você tá me ouvindo por aí? Vamos que vamos! Hoje é que a programação tá insana, tá incrível, tá muito top. Vamos conversar de coisa interessante. Temos diversos convidados de todas as idades, de todos os locais desse nosso Brasilzão. E é isso, estou muito ansioso novamente aqui para poder falar muito para vocês, coisas interessantes, né? Tamo junto e vamos que vamos, galera, é nóis! É isso aí, valeu, Gabriel, obrigado aí pela presença. E também temos um convidado ilustre que, rapaz, quando começou chegando nas conferências, na live do Retiro Racional, já ganhou nosso coração, ganhou o nosso raciocínio também. É, exatamente. Ele é de um lugar onde você tem que tomar cuidado, porque tem pérola, mas também corta. Lá de Rio das Ostras, Alden! Ei, pessoal, puxa vida, que honra, muito bacana, muito obrigado pelo convite. E não é participar junto com uma galera jovem, eu já até tinha dito para vocês, eu sou jovem há mais tempo do que vocês, hein? Não é? Obrigadão pelo convite. Valeu, valeu. E agora também vamos apresentar ela, que, nossa, brilhante, sempre que a gente fala brilhante, esclarece demais, é uma aula de cultura racional, está sempre com a gente, vocês já conhecem ela, mas nunca é demais sempre prestigiar Josenilda Feijão. Salve, pessoal, que prazer estar aqui participando como convidada do Alô Juventude na nossa rádio Voz do Raciocínio. É uma honra estar aqui com vocês, uma galera jovem que contagia a gente com a jovialidade e com o conhecimento e profundidade de cultura racional que vocês explanam para a gente em cada etapa, em cada série dessa rádio, né? Cada vez que tem uma programação, a gente se surpreende com
com a interação de vocês. O meu muito obrigada por ter sido convidado e vamos lá, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. E por último, porém não menos importante, está aqui também com a gente, nosso locutor, nossa matriz aí da Rádio Nacional Voz do Raciocínio. É um grande prazer, enfim, ter ele aqui no Alô Juventude, o Diogo Sena. Muito obrigado, Daniel Anjo, muito obrigado, Vermelho. É um prazer estar aqui com todos vocês e com o nosso ouvinte que está aqui do outro lado, nos acompanhando, né? Não esquecendo, deixe o seu comentário, comentem bastante, porque hoje tem, hein, gente? Alô, Juventude! Isso aí. E Daniel, pessoal também, hoje é dia de um subquadro do Alô Juventude, trazendo aqui diretamente ao vivo, né, Daniel, que é o Papo Reto Racional, mas antes, tá faltando alguma coisa, hein, Daniel, pra gente poder começar de vez. Tá faltando o oitavo integrante aqui, o oitavo participante da nossa rádio. Pedrão, editor do nosso coração, solta a vinheta! Alô, Juventude! Alô, alô, salve irmão, começa agora a edição Cultura Racional, jovem pra jovem, essa é a nossa missão. Pode crer, pode pá, pra pegar teu livro, sintoniza no Alô Juventude, tá lindo pros mano, pras minas, cês estão nos ouvindo, a Rádio Racional é voz do raciocínio. E como o João já bem disse, hoje é dia de um subquadro do Alô Juventude, o Papo Reto Racional. O Papo Reto Racional é um subquadro no qual a gente pega assuntos do nosso cotidiano e conversa de acordo com o que nós estamos aprendendo com os livros Universo em Desencanto. E sobre o que nós vamos falar hoje, João? Hoje nós vamos falar sobre como a vida ela pode ser muito confusa se você agir de forma confusa. Então você pode encontrar muitas confusões na sua vida se você não souber realmente como evitar, como driblar e como sair fora dessas confusões. Então o tema de hoje para o nosso Papo Reto Racional é, em específico, as confusões dos confusos e, é lógico, usando como base a mensagem do primeiro volume da obra, A Confusão dos Confusos, certo? Página 324 e 325, certinho? Então, bora para a vinheta do Papo Reto Racional. Papo Reto Racional. Assuntos de cultura racional. Papo Reto Racional. Aqui na Rádio Racional. Papo Reto Racional. Ouvintes que hoje são telespectadores, que estão vendo, não só ouvindo a gente, e também convidados que todos que fizeram a leitura dessa mensagem. A gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papo. Vai ser aquele mesmo lance mesmo do Alô Juventude, só que agora com 7 participantes, e isso promete render bastante. Como vocês viram na última edição, rendeu muito conhecimento e a gente também está muito confiante para que esse programa seja daquele nível. E nós vamos passar por 3 pontos basicamente. É claro, com base nessa mensagem, está separadinho aqui, vou usar a colinha, é o seguinte: primeiro ponto, o que são as confusões e como elas interferem na nossa vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é um confuso e como não ser um confuso. E o terceiro e último ponto é como distinguir o bem e o mal, que também é uma passagem dessa mensagem que o nosso superior ele fala muito bem. E aí, a gente vai começar, claro, diferentemente dos programas Alô Juventude, vamos começar abrindo o microfone aí para as contribuições. Primeiro ponto, lembrando o que são as confusões e como elas interferem na nossa vida. Então, gente, Vai ser o primeiro. faça isso. Eu vou aqui então dar o início, então, já que vocês já deram a palavra. Né? Lembra, uma coisa que eu gosto muito que vocês falam é o papo reto racional é papum, sem tchá, sem anestesia. Sem massagem. É papo reto, sem massagem, não tem maquiagem, meio termo não, é diretão. Gente, pegando aqui o link aqui
da lição A Confusão dos Confusos, né? Na primeira frase da lição, ele já diz assim: as confusões são feitas por quem já vive confuso consigo mesmo. Né? Então, assim, e mais adiante ele fala: o natural de todos os confusos é o desequilíbrio. Nossa, gente, aqui diz muita coisa. A confusão, ela não está no próximo, ela está em nós mesmos. É verdade. Isso fica claro com isso aqui, né? E o que é a confusão? É o desequilíbrio. É o desequilíbrio que faz a pessoa confusa. É o cerne do confuso. É o quê? É o desequilíbrio. E esse desequilíbrio é causado pela desregulagem das energias eletromagnéticas. Isso você é ao que você se liga. Né? O nosso eu estando desregulado, o nosso tu estará desregulado também. Assim funciona a confusão dentro da vida do vivente. E aí eu vou passar aqui a palavra, gente. Aqui não só... Vamos abrir a conversa aqui. Vamos lá, gente. Ai, mas esse assunto é um assunto bem assim, instigante, né? Porque naturalmente todos são confusos, né? Até adquirir o conhecimento de cultura racional, né? E a gente aprende no livro que a confusão e ser confuso é natural do ser humano, em função do ser humano ser um ser variante. E por que é variante? Porque está ligado a essas duas energias elétrica e magnéticas, é formado por ela, recebe as influências externas dela e também transmite. E isso é que faz o vivente viver em tamanho desequilíbrio. Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora faz, outra hora não faz, uma hora aceita, outra hora não aceita, e aí vive em constante desregulagem. Né? Então, realmente a confusão dos confusos mesmo, que considera que está certo errado e que está errado está certo. Isso daí que você me falou, lembrou o meu professor do meu curso, ele tem uma frase, né, que eu não sei de onde que ele tirou, que ele fala bem assim, calma, deixa eu lembrar a frase. A confusão é o primeiro passo para o... Não, calma. A confusão é o primeiro passo para o entendimento. Ele fala essa frase e se a gente parar para analisar, fazendo esse link, né, com esse assunto que a gente está falando, cara, a gente constantemente associa, né, a palavra confusão com, às vezes, só a pessoa tá doidona ou algo do tipo, mas às vezes a confusão pode ser a gente não entender as coisas, sabe? A gente não entender nada, não entender como que as coisas funcionam, não entender por que alguma coisa está acontecendo, sabe? Então, acho que a confusão, ela tem essas outras facetas também, além de só a gente ficar confuso ou algo do tipo, sem saber que rumo tomar, né? João, é muito importante esse ponto que você tocou, que você pontuou como uma das facetas, um dos despontamentos da confusão é não entender algo. Mas eu vejo que a confusão ela pode se aprofundar mais ainda, que é entender de forma errada, entender de forma contrária. Ali está sendo pedido que determinada resposta é A, mas a pessoa está entendendo B, C, X, Y, o que torna realmente ali algo extremamente tumultuado, né? Vamos parar para ver, gente. A gente tá passando na rua e aí vem alguém correndo, ó, tá tendo uma confusão ali. Você vai querer passar longe. Nós não gostamos de confusão. A confusão, por natureza, em qualquer das suas vertentes, como a gente vai poder explorar aqui todas essas vertentes de confusão, é algo ruim, é algo negativo, é algo deletério, é algo que estraga, é algo que desequilibra. Olha o tanto de adjetivo ruim que eu tô colocando aqui. Confusão não é boa em qualquer circunstância. E o pior de tudo é que nós, enquanto seres humanos, que não temos o devido conhecimento, nós somos confusos. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado em um dado momento. Mas nessa mesma lição é dito que quando nós sabemos mais ou menos, não é nem ter a noção completa de equilíbrio, de consciência. Quando nós sabemos mais ou menos, já não é mais admitido a inconsciência, que traz a reboque, que traz junto o desequilíbrio. Sendo que nós podemos falar que inconsciência
e desequilíbrio são fatores que estão posicionados de forma conjunta. E só ressaltando mesmo o que o João falou, você pode ser um inconsciente que não entende nada, mas o inconsciente pior ainda que entende errado aquilo que você deveria não ter qualquer confusão, sabe? Confusão é ruim, pelo amor de Deus. E a confusão também, eu acho que ela instiga você a ter um entendimento. Vou usar o exemplo mesmo. Ô, Tamires, você tá em qual série? Eu tô no segundo do médio. Segundo ano? Então, quase formando já. Às vezes você não foi, sei lá, fazer uma atividade de prova, tá ligado? E você, caramba, não estou entendendo absolutamente nada. Isso te instigou a você querer estudar e querer entender. Então, acho que a confusão, ela também é, de certa forma, em alguns casos, necessárias pra gente querer entender as coisas, pra gente conseguir entender as coisas, sabe? Uma coisa que eu vejo muito, na verdade, é porque eu tô inserida no ambiente da escola, né? Eu tenho 17 anos e praticamente eu vivo dentro da escola, da sala de aula, vivo dentro da escola. Uma coisa que eu vejo muito é, por exemplo, o exercício de matemática. Às vezes passa, sei lá, um exercício de matemática pelo meu Instagram, uma equação, e aí tem que começar de um lado, tem que começar do outro, ninguém sabe o que fazer, e aí dá 2 resultados diferentes. E o pessoal fica discutindo nos comentários, tipo, não, porque era para dar 9, não, era para dar 1, e esse negócio. E aí fica o pessoal tentando entender. Então é muito uma forma de ilustrar o que vocês acabaram de dizer. E a grande questão, a grande questão é que o raciocínio superior ele trabalha muito bem com a gente nos livros do Universo Desencanto é o seguinte, porque como a Josenilda disse, todo mundo é confuso de natureza, porque nós estamos aqui ligados a duas energias variantes, bem dito mesmo, mas nós somos o pior tipo, ou pelo menos estamos procurando não ser, ou éramos antes de cultura racional, o pior tipo de confuso, que é aquele confuso que o Gabriel diz, que é o confuso que, cara, ele não tem ciência dessa confusão e acha que está certo. E é por isso que o racional superior, ele não cansa de jogar na nossa cara, na nossa cara, mas claro, com toda a didática, com todo o amor racional, amor de pai, jogar na nossa cara por que nós somos confusos. Ei, olha isso, olha aquilo outro, peraí, vocês são conscientes assim? Não, calma aí, vocês fazem assim, depois estão falando dessa forma, vocês são conscientes assim? Não, então ele primeiro mostra pra gente, poxa, torna a gente consciente do problema, consciente da dor, porque enquanto a gente não tem essa consciência desse problema, a gente não tem como curar, não tem como a gente querer resolver um problema que a gente acredita que não tem, tá ligado? Então, ele primeiro mostra pra gente, olha, é isso aí, o caminho é esse aqui, olha, então, não, cara, não, tipo, vocês se acham muito, vocês são nada não, olha só o que vocês fazem, cara, não é bem assim que funciona, esse aqui é o caminho, vamos lá, vamos que eu tô contigo, e esse é o primórdio, né? Todos nós temos nossas confusões, só que a gente só consegue deixar de ser um confuso quando a gente toma ciência das nossas confusões. Antes disso, a gente é o pior tipo de confuso. E você falou muito bem, né, Daniel? Tanto você, todos falaram, porque tem uma frase, um trecho também que o Racional Superior diz, acho que na tréplica, se eu não me engano, que ele fala: todo leitor, quando inicia a leitura do livro, quando conhece cultura racional, ele não passa de um confuso. Todo iniciante, ele é um confuso. E depois ele explica. E por que ele é um confuso? Porque para deixar de ser confuso, precisa ter o conhecimento que aqui vos dou, que é o conhecimento racional. Que é o conhecimento que permite, primeiramente, afastar esse campo elétrico e magnético, que é o grande causador da confusão, e, gradativamente, ao ir desenvolvendo o seu raciocínio, está ligado à energia racional, que é quem permite a continuidade e a ausência da variação, né? Porque todo confuso varia. Então, por mais que a gente queira, né, como confuso, não oscilar, não há como. Porque enquanto estiver ligado a esses dois campos, elétrico e magnéticos, sempre estaremos, como é que se diz, disponíveis para essas energias que nos fazem oscilar. E é claro, quando se adquire o estudo de cultura racional e vai evoluindo, desenvolvendo o seu raciocínio, essas variações vão sendo reduzidas, porque a gente aprende o que é o certo
e aprende o que é errado. E diferente do inconsciente, que admite o certo como errado e o errado como certo, o estudante de cultura racional tem plena consciência verdadeira do que são essas energias, para deixar de oscilar. Eu vou defender um pouquinho o confuso, porque eu parei para analisar aqui. Tá tudo contra o confuso, cara. Porque olha só, olha as formas que dá para o cara ser confuso e Coitado confuso, né? Poxa. Comunicação, o cara pode receber uma comunicação errada, entendeu? Seja de más intenções, ou o cara pode interpretar uma comunicação errada. O cara pode não ter informação, entendeu? Então, são vários fatores que vão influenciar na confusão da pessoa, para ela ser confusa. Então, meio que assim, tá tudo contra o cara. Tem muita chance da gente ter mais pessoas confusas no mundo que pessoas não confusas. E isso, até mesmo dentro da cultura racional, a gente enxerga que tem mais pessoas que não conhecem sobre a sua origem, não conhecem sobre a sua evolução, não sabem o que evoluir dali para frente. E, por outro lado, tem a cultura racional. Então, realmente, esse papel de falar, olha, cara, você é uma pessoa confusa, cara. Você tem uma certa confusão. Você não entende o que realmente é o certo, não entende o que realmente é o errado. Você acha que se você seguir por esse caminho, vai estar dando certo? Vai sim, mas vão ter consequências erradas. Faz sentido o que eu estou falando? Estou viajando muito. Não, tá certíssimo. Eu gostaria também de falar uma coisa aqui que eu considero muito importante nessa questão da confusão dos confusos, né? Então, isso aí está intimamente ligado ao se conhecer. Porque quem não se conhece é um confuso. E aí que é o X da questão. Ouvintes, vocês que estão nos ouvindo devem estar se perguntando agora, o que é o se conhecer? Meu nome é fulano, minha mãe é ciclana, meu pai é ciclano, nasci no ano tal, meu CPF é tal, minha identidade é tal, eu me conheço. Mas não é exatamente a identificação material que todos têm. Não é essa questão que a gente está aqui falando sobre se conhecer. Se conhecer é você saber a sua causa, é você saber a sua origem, entender de onde você veio antes dessa existência material. A sua vida começou aqui, a partir da célula zigoto? Não. A nossa existência já é desde veteranas eras, longos séculos. Tivemos muitas passagens aqui na vida material. Então, aí as pessoas perguntam, mas a cultura racional acredita em reencarnação? Não. A cultura racional nos explica que o que existe é transformação e não reencarnação. Reencarnação, para quem não conhece, né? E muitos conhecem, claro, que estão nos assistindo, reencarnação é a teoria que diz que o espírito entra no corpo ao nascer, aquele vivente, e que quando ele morre, o espírito sai do corpo, ou seja, ele desencarna do corpo, sai da carne, da matéria. E aí o que acontece? Ele volta a nascer novamente em outro corpo. Isso é a teoria da reencarnação. Agora, a cultura racional nos ensina que existe, na verdade, a transformação. Isso é, um corpo fluídico, um corpo de energia elétrico e magnético, ele se materializa nesse corpo material. E no fim dessa vida material, porque na matéria tudo que tem início tem fim, ele se transforma novamente em um corpo fluídico. E esse corpo fluídico, ele vem se transformando, com diversas transformações, com diversas formas, com diversas vidas diferentes. E nessas vidas, nós adquirimos dívidas com este mundo terreno e adquirimos também méritos. Isso é o que faz com que o vivente, por exemplo, às vezes venha nascer numa Etiópia, onde só existe miséria, fome
e a pessoa nasce condenado a morrer de fome, se alimentando de terra. Isso é por quê? Porque Deus é malvado? Deus é cruel? Como muitos dizem, castigo de Deus. Não. Deus não é cruel. Deus não é malvado. Deus é benevolência, é amor supremo. Deus não faz mal a ninguém. Esse mundo material de sofrimento, de dor, ele não foi feito por Deus. Esse mundo foi feito pelos próprios habitantes que aqui estão. Nós somos os criadores deste mundo de sofrimento e de dor. Por isso que esse mundo é imperfeito, por isso que nesse mundo impera a desigualdade, impera o sofrimento e a morte. A cultura racional, ela nos mostra a realidade, o todo, o macro. Quando você enxerga apenas uma parcela da verdade, ou somente, ou enxerga uma mentira, um outro ponto de vista que não é real, você não vai conseguir discernir o bem do mal, o bom do ruim, não vai saber interpretar a verdade e vai ter uma vida confusa. Por quê? Porque não se conhece. Então, o se conhecer é nesse sentido. É você ter a visão macro, é você entender tudo. E muito interessante aqui, complementando o que eu estou dizendo aqui, ele fala aqui na lição A Confusão dos Confusos, né? Ele tem uma parte que ele fala aqui, ó. Olha só que interessante, gente. E o mundo está cheio destes doentes. A confusão é natural. Enquanto a pessoa não conhece as coisas como são, mas depois de conhecer mais ou menos, não é admissível confusões. Olha só que interessante, gente. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a gente, a partir do momento que a gente conhece uma parcela da verdade, a partir do momento que a gente está com o livro Universo Desencanto nas mãos, a gente não tem mais o direito de viver uma vida confusa. Por quê? Porque a gente já conhece já uma boa parte da verdade. Porque aquele que se conhece inteiramente é só aquele que desenvolve um raciocínio, que é a nossa parte racional, que está materializada no cérebro, no interior do nosso cérebro, no centro, na parte do mesencéfalo. E é isso, gente. Isso, e também, complementando aqui um outro trecho interessante, ele fala assim, ó, 201 do histórico, abre aspas, sendo o raciocínio o cordão umbilical do mundo racional, por todos serem de origem do mundo racional, fecha aspas. Então é isso, gente. O que nos liga ao nosso mundo de origem é o raciocínio. Então, gente, conheça a cultura racional, lê os livros Universo Desencanto e tenha acesso a toda a verdade, ao macro. Se conheça. É isso, gente. Eu acho que acabei falei um pouquinho demais, né? Aulas. É uma grande aula para a gente aí. Com certeza. Muito bem. É verdade. Muito bacana. Inclusive, já começa a responder a pergunta do primeiro tópico, né? Que é o que são as confusões e como elas interferem na nossa vida. E o Diogo já começou muito bem explicando o que são as confusões. Confusão, primeiramente, você não se conhecer, não saber, né, a sua origem de forma ampla. E o racional superior, logo nessa mensagem, já fala o que são as confusões também, que é o seguinte, 324, né, primeiro volume da obra. Um confuso não sabe o que pensa. O que é uma confusão? Não saber o que pensa. Não sabe o que diz. O que é uma confusão? Não saber o que diz. Não sabe o que fala, não saber o que fala, e não sabe o que quer. Uma confusão é não saber também o que quer. Então, essas também são as confusões aí que nós estamos sujeitos enquanto nós estivermos aqui ligados a essas energias. Mas, como bem diz o Diogo, a partir do momento que a gente começa a ter um conhecimento de cultura racional, não é mais admissível, porque nós temos onde buscar. Gente, você tem onde buscar. Olha só, você quer... É a mesma coisa o seguinte, você vai lá e compra um guarda-roupa,
Aí você compra um guarda-roupa novo, nova tecnologia, sei lá, um guarda-roupa em forma de círculo, né? Depois da bola quadrada vem um guarda-roupa em forma de círculo. Aí você vai começar a montar, mas só que é o seguinte, você nunca montou. E você não sabe montar aquele guarda-roupa. Só que Esse guarda-roupa já sai passada, já sai tudo. É o guarda-roupa que você monta, ele já sai no esquema. Só que tem o quê? Junto com todo guarda-roupa vem um manual. A gente tem um manual desse guarda-roupa, mas não é admissível, pelo amor de Deus, não é admissível você não saber montar esse guarda-roupa, porque o manual tá aqui. Gente, pede ajuda a alguém para te explicar certinho se não entendeu alguma coisa. Vão lá ler uma vez, ler 2 vezes o manual, pesquisa, mas o manual tá aqui, então a gente não admite você não saber montar esse guarda-roupa. É a mesma coisa. Porque a partir do momento que a gente tem esse manual, não tem como admitir. Claro que pode ser, como é uma nova tecnologia, guarda-roupa redondo e tal, pode ser que a gente não comece a entender certinho de começo, mas, poxa, lê uma vez, não, peraí, lê 2 vezes, coloca uma peça, aí coloca outra, aí coloca uma pecinha errada, peraí, essa peça não encaixa, vou ler de novo. Ah, não, essa peça é aqui. Mas nós estamos buscando montar esse guarda-roupa. Verdade, gostei do guarda-roupa redondo. Daniel, me dá uma oportunidade. Claro, eu tô aqui sedento esperando você falar, pelo amor de Deus. Mas por quê? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou confuso, ou melhor, eu estava muito confuso. Eu vou explicar por que eu estava confuso. O programa diz respeito, o quadro do programa diz respeito aos jovens. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que me chamaram para participar do Alô Juventude? Poxa, eu fiquei confuso. Data gênia, doutor Gabriel. Data gênia, eu fiquei confuso. Assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Mas a gente sabe também que não existe efeito sem causa. Não é verdade? Aí, poxa, eu fiquei pensando aqui e veio à minha cabeça de que eu tive a oportunidade de, no passado, enquanto eu era mais jovem, que eu sou mais jovem do que vocês, né? Eu sou mais jovem que vocês. Mas enquanto algum tempo mais atrás, existia um programa que se chamava Bom Dia Racional e tinha uma parte que era dedicada aos jovens. E eu fui convidado para esse programa. Então, eu fiquei apavorado. Como eu fiquei agora aqui com vocês. Desculpa, eu fiquei apavorado. O que eu estou fazendo aqui com a juventude? Mas não existe efeito sem causa. E eu queria saber também como seria a pauta desse programa. Puxa, eu era bem jovem na época, muito jovem. Qual é a pauta do programa? Então, o apresentador, que foi um grande divulgador da cultura racional, que foi João Alberto Kelly, e falei, não, eu vou te dar a pauta direitinho desse programa e nós vamos combinar, como aqui, não combinamos nada, está saindo tudo espontâneo, muito bacana isso, está saindo do sentir de cada um de vocês aqui, né? Pelo que vocês estudaram da cultura racional, pelo que vocês sentiram. Aí chegamos e ele nunca que me passava, encontrava com ele algumas vezes lá na Rua Áurea e ele não me passava a pauta do programa. E eu já agoniado. E chegou no dia. Fomos lá na TV Rio. Então, antes de começar, meia hora antes, eu perguntei, e aí, o que a gente vai falar? Não, espera mais um pouquinho. Quando espera mais um pouquinho, entrou o programa no ar. Rapaz, entrou o programa no ar. E como é que foi? Eu me lembro, a primeira pergunta que ele me fez, e aí foi essa pergunta o resto do programa. Então perguntou, Alvin, você sendo jovem, o que você acha da cultura racional? Como que a cultura racional interfere nos jovens? E foi assim. Na mesma hora eu me lembrei de que nós nascemos na fase racional. Então, nós já somos o produto da fase racional. Eu nasci na fase racional. Então, na época, algum tempo atrás, não, isso é simples se dizer. Simples que veio na minha cabeça, porque na época eu acompanhava a cultura racional, eu sabia que nós nascemos na fase racional. Né? Os jovens nasceram nessa fase. Então, eu consegui desenrolar. Foi muito bom. Depois daquele primeiro programa, fizemos mais duas gravações,
foi muito bom. E por ter sido um programa de televisão, a TV aberta, e na época as pessoas assistiam mais televisão do que hoje. Na época, eu estava fazendo um cursinho de pré-vestibular, uma coisa assim. E eu fui reconhecido por meus colegas de turma. Eu disse, o que você estava fazendo na televisão, rapaz? E falando daquelas coisas lá. Poxa vida, não se mete nisso não, cara. Entende? A repercussão foi muito boa. Foi muito boa. Aí eu tive a oportunidade também de conversar com eles. Assim, não, poxa, não se trata disso. Trata-se de um fato inédito que está acontecendo no nosso planeta. De fato. E realmente era. E eu me lembro também que essas pessoas que me perguntaram, assistiram ao programa e questionaram também, falaram, olha, não se mete nisso não, cara. Eram pessoas que tinham uma vida meio conturbada. E na época que não estava surgindo as drogas sempre existiu, não é? E ficavam envolvidos também, estavam envolvidas com o mundo das drogas. E até o que eu conversei com eles na época, eles acompanharam a minha cabeça. Aí perguntaram também, Aldo, o que você fuma? Não fumo nada, não. Essa cultura racional é uma cultura transcendental, entende? Ela fala, poxa, da nossa vida cósmica, é por aí, entende? É por aí. E o interessante também que eu tive esse desenvolvimento também, passei pela juventude, né, com a cultura racional, e vim me desenvolvendo com a cultura racional até hoje. Então eu vi, poxa, o objetivo de eu estar aqui agora e falando nisso, no programa do Alô Juventude, os jovens que estão nos ouvindo agora, não vou me colocar, poxa, como um exemplo, mas, puxa, eu segui a fórmula. E olha, dá certo. A fórmula, ela é perfeita. Você segue uma vida normal, tranquila, sem muitos abalos, aproveitando a vida, tirando o que é de bom da vida, vendo o que é de mal e tirando, assim, não, isso não serve para mim. Por quê? Porque a gente deixou de fazer confusão, porque não somos mais orientados por uma natureza deformada, desequilibrada. Então a gente vai se ajustando. Nós vamos nos ajustando e a vida vai indo, vai evoluindo, a gente vai estudando, a gente vai também respeitando tudo que existe também. A gente não fala, não, aquilo não presta, nunca prestou, não vale nada. Não, não é isso. Tudo teve a sua função, a sua utilidade dentro da fase do artifício, do eletromagnético, as seitas, as religiões, as doutrinas, tudo. Tanto é, sempre respeitamos as religiões, respeitamos as convicções religiosas de cada pessoa, de tudo. Né? A ciência também. Por quê? Nós temos um complemento. Então a gente faz esse convite para as pessoas, conheçam a cultura racional, independente das seitas, das religiões, doutrinas, que, puxa, dentro do meu entendimento, as religiões vieram para ajudar, para esclarecer, para dar um alento na vida das pessoas, porque o ser humano sempre foi um sofredor. Agora, se o ser humano não fosse um sofredor, ele nunca iria evoluir, ele nunca iria procurar a verdade. Então a natureza sábia, muito sábia. Então, e a gente nunca se propôs também a explicar a cultura racional. Não. A dar aula de cultura racional. A gente está falando aqui as coisas que a gente sente, o nosso coração, que eu estou vendo de vocês. Porque a verdade é uma coisa tão empolgante, tão emocionante, que a gente tem vontade de gritar e falar para todo mundo assim, olha, eu já fui confuso, eu já fui desequilibrado, mas agora eu estou encontrando um caminho que eu estou me ajustando. Eu estou caminhando, que cada vez eu estou evoluindo mais. Tá? A minha estrada está sendo mais iluminada. Eu vou sabendo cada vez mais, eu vou me conscientizando do meu papel aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Puxa vida! Então a gente entende até porque que a gente
fica mesmo agoniado, aflito de fazer com que as pessoas entendam, que tenham também até a humildade. Que às vezes a pessoa acha que sabe muito e vê a linguagem do livro tão simples, assim, poxa, será que aqui está a verdade? Até que as pessoas tenham uma paciência, uma humildade de fazer com São Tomé. Vamos ver para crer, vamos fazer uma experiência. Mas não é só folhear 2 ou 3 páginas, não. É você conhecer, sentar, conhecer, e mais uma coisa, sentir o resultado, os efeitos da leitura. Que o efeito da leitura, o que é? É a ligação. Não é? Para você se formar em medicina, tem que estudar medicina. Aí você vai saber como praticar. Engenharia é a mesma coisa, direito é a mesma coisa, para a gente saber o nosso relacionamento aqui social. E cultura racional da mesma forma. Ela tem que ser plantada dentro de você. Para quê? Para que o raciocínio seja desenvolvido e a gente deixe de fazer as confusões. Seremos o quê? Conscientes. Então vamos nos equilibrando, não é? Mantendo o nosso aparelho equilibrado, porque sempre as alterações vão existir. Lógico, a gente continua dentro do campo de eletricidade e magnetismo, mas aí a gente vai compreender por que dessas oscilações do bem e do mal. Né? Então nós vamos mantendo sempre o nosso aparelho ajustado na frequência do raciocínio. Aí, hoje, eu deixei agora de ser confuso, assim, pô, não sou mais confuso não, eu sei o que estou fazendo aqui, porque o jovem, tudo bem, eu continuo jovem, eu sou mais jovem do que vocês há mais tempo, não é? Mas eu posso falar desse percurso que eu tive dos meus 20 anos, não é? E dos meus 60 e poucos anos. Então, sem uma interrupção, continuando a evoluir e continuando, a gente tem muito mais ainda para fazer. Que enquanto eu for jovem, eu vou continuar estudando cultura racional. Né? Eu vou continuar estudando, vou continuar divulgando, vou continuar ouvindo também o que as pessoas têm que ouvir. A gente tem que ter essa empatia com as pessoas, respeitar as pessoas, as ideias, as convicções, não é? E sempre cabe alguma coisinha, não é? Fazer igual o grande filósofo Sócrates. Eu só sei que nada sei. Por quê? Sempre vai caber uma coisinha nova para eu aprender. Não é? Então eu deixo aberto. Agora, feliz daquele que tem os ouvidos para ouvir a gente agora. E chegar, não, eu vou querer conhecer. Por quê? Puxa, se aquele cara ali é feliz, se tudo está direitinho na vida dele, é tudo arrumadinho, poxa, não tem nenhum distúrbio, o que esse cara faz? Eu vou querer também. Isso é uma pessoa inteligente. É a pessoa observadora. Não é verdade? E então, eu vi, a minha confusão hoje aqui já diminuiu. Diminuiu com relação à minha participação no programa, não é? Porque muito bacana, eu acredito até que tenha sido agora o primeiro da terceira idade a participar do Alô Juventude. Então, Alden, eu acho que você falou muito bem essa questão aí da leitura, né, do estudo, de ir se aprimorando e se desligando desse campo, porque o Racional Superior nos explica que, à medida que nós estudamos cultura racional, lemos os livros, nos dedicamos, e quanto mais tempo a gente se dedica à leitura, a gente vai sentindo um poderio inigualável no nosso corpo e na nossa mente, uma força incomparável. E essa é a prova do próprio tratamento energético que a gente recebe e do desenvolvimento do nosso raciocínio. Então tem muito a ver com o que você falou, né? A gente precisa mesmo estudar, se dedicar. E quanto mais horas e mais tempo a gente está ligado no conhecimento racional, mais essa força, esse poderio vai tomando conta do nosso corpo, né? E desenvolvendo o nosso raciocínio e nos afastando desse outro campo elétrico e magnético até o completo afastamento. Era isso que eu queria complementar, Alden. Teve uma parte na fala do Alden que me chamou muita atenção,
é que ele falou, quem está com esse conhecimento, quem está com esse livro, leva uma vida tranquila, uma vida sem muitos percalços. Mas quando eu vejo o Alden fazendo essa explanação, eu também tenho a concepção de que aquele que tem a clareza do conhecimento racional, aquele que é consciente ou que está buscando a consciência, ele ganha uma chave muitíssimo importante, que é a capacidade de interpretar as coisas como elas realmente são. A capacidade de discernir o que é bem, o que é mal. A capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. De modo que talvez não exista derrota na vida de uma pessoa que é consciente. Ou ela ganha, ou ela aprende com as coisas que acontecem com ela. Talvez dessa forma, a gente pode dizer mesmo que é uma vida sem tantos percalços, porque até um percalço que possa ser interpretado como algo negativo, para quem é consciente, ele consegue entender por que aquilo aconteceu, aprender com aquilo, seguir em frente, mais forte, buscando mais ainda a sua consciência. Verdade. Muito bom mesmo. E aí, né? Nós aqui, nessa primeira página, nesse primeiro tópico, com brilhantes contribuições, sanamos então, né, a questão, o que são as confusões, falamos aqui quais são as confusões e como elas interferem na nossa vida. E aí, para pegar um pouquinho mais desse segundo ponto do primeiro tópico, e já para encerrar, para a gente já puxar o segundo tópico, a gente vai repetir o que são as confusões. O raciocínio, vou até pegar aqui de novo. Não saber o que pensa, não saber o que diz, não saber o que quer. E como isso interfere na nossa vida? Simplesmente uma coisa basiquinha. Nós não somos atendidos pelo alto. Mas como assim? Ser um confuso não é atendido pelo alto? Mas peraí. Como assim? Vou pegar um trecho muito bacana e já contextualizo. Na página 146 do primeiro volume da obra, o racional superior fala o seguinte: e o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. Então, vamos agora fazer um papo reto racional. Vamos aplicar isso aqui na prática da nossa vida. Muitas vezes, eu mesmo já me deparei diversas vezes com essa situação do seguinte: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo, que caminho que eu sigo, qual curso que eu escolho, qual que sei lá o que, qual negócio que eu inicio, o que eu vou estudar. Cara, como se fosse... O que eu estava esperando? Que abrisse uma luz assim no céu. Vai fazer isso aqui, meu filho, e pronto. Não, vai seguir aquilo ali. Não é? E, tipo assim, pô, tá fácil demais, tá muito fácil. E ele fala o seguinte: olha, vocês, não é admissível confusão porque vocês têm um manual. E outra coisa, vocês têm um manual na sua mão. Então você tem que saber o que você quer para você ser atendido. A gente não vai fazer o trabalho por você. A gente, olha só, o racional superior veio até aqui na matéria, ditou mais de 1000 livros para a gente ter esse manual. E a gente ainda quer que ele tome decisões por nós, sabe? Então, olha a confusão. Isso é como a confusão implica na nossa vida. Não saber o que quer, e eu estou falando no âmbito mesmo da vida material. Isso é uma confusão. Então, sugestão também que eu estou aplicando na minha vida: temos conhecimento de cultura racional, não somos perfeitos, não temos o raciocínio desenvolvido, nós estamos errando e buscando acertar em cima dos nossos erros, eu falo por mim, e aí, mas nós temos o conhecimento, mas nós precisamos saber o que nós queremos. Temos que saber o que eu quero. Eu quero isso? Poxa, eu quero isso. É isso que eu quero. Então vai, segue. E continua aplicando cultura racional, porque aí sim o astral superior, o mundo racional, vai te atender. Enquanto isso, não adianta, porque ele é claro. Nós não atendemos quem não sabe o que quer, porque quem não sabe o que quer é um confuso. Ô, Daniel, É inadmissível ser um confuso, porque tá aqui, conhecimento de cultura racional. Ô, Daniel, e pegando um gancho, e a pessoa, para ter convicção do que ela quer, não é um querer, eu quero, mas não quero. É um querer que todas as células do corpo dessa pessoa quer junto com ela também. É uma certeza muito forte. Mas eu vejo também que, por mais que a pessoa ela tem que ter essa extrema convicção, isso não impede
dela poder se identificar talvez com uma outra profissão que ela possa ter no futuro, ou fazer algo lá na frente, porque como eu disse agora há pouco, por mais que talvez não seja aquilo que efetivamente é o que ela deveria fazer, ela vai aprender com aquilo, vai tirar lições daquilo e vai estar em um outro nível de vida, em um outro nível de visão, em um outro nível de percepção. É até totalmente até bom a gente estar aqui com a Tamires nesse momento, porque ela está imersa no ambiente de jovens, como ela mesma apontou aqui pra gente, ela ainda está na escola e quando eu estava na minha época do ensino médio, eu mais 2 colegas, eu lembro, nós sabemos o que iríamos fazer de faculdade. Todo mundo estava lá, eu quero só formar, o que acontecer depois é lucro. Então existe mesmo. Sabe, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô perdido na minha vida. Isso é algo muito grave, isso é algo muito sério, mas porque a pessoa também ela não tem a maturidade de realmente escolher aquilo que vai guiar a vida dela para sempre. Mas ela também não precisa se prender a algo que alguma decisão que ela possa tomar nesse exato momento. Vai e faz, queira aquilo de verdade, porque também muitas das vezes nós temos também a mania, o mau hábito de reclamar. Não, mas tudo dá errado pra mim, eu faço e não dá certo. Mas você fez de verdade, você colocou todas as células do seu corpo para trabalhar em prol desse objetivo de querer e para também o auto colaborar em prol do seu resultado, porque nem você mesmo quer isso de fato. Como que você vai querer que talvez o alto, que as energias superiores te auxiliem nesse caminho que você quer buscar? É muito difícil. E também, Gabriel, às vezes dar errado não é exatamente dar errado. Com certeza não. Nós somos estudantes de cultura racional, ou seja, nós temos um manual, né, como o próprio Daniel disse, de como devem ser as ações, né, de um racional, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, né? E se a gente seguir tudo isso, por mais que a gente, tudo bem, não tenha todo o conhecimento ainda de cultura racional, não seja de fato com raciocínio desenvolvido, mas, pô, a gente está seguindo uma direção, a gente está caminhando direito, a gente está indo com confiança, então, e principalmente com confiança em uma cultura que trabalha dia e noite para sua evolução, certo? Como ser humano, te tornando uma pessoa melhor, e também trabalha em todos os campos da sua vida, todos os campos, como ele bem fala no 5º volume da obra, certo? Então, o bem flui, o bem físico, moral e financeiro, e também o nosso bem espiritual, o nosso bem conosco mesmo, com a nossa personalidade, e com Deus, e com todo o universo em si. Então, se a gente estiver indo em direção a um caminho, certo? E aplicando tudo isso, cara, as coisas não vão dar erradas. E se tiver que dar errado, que a gente usa errado muito pra... Na verdade, dá errado quando a gente não gosta do que aconteceu, né? Sim. Então, por exemplo, o Flamengo perdeu de 3-1 em pleno Maraca, entendeu? Pro Fluminense, eu não gostei. Pra mim deu errado, entendeu? Mas usando como uma analogia... O Fluminense deu certo, né? Meu Deus. E pro atleticano aqui mais ainda, né? Exatamente. Então, às vezes, é para você aprender. Às vezes você, poxa, nossa, deu errado. Deu mesmo. Olha a experiência que eu aprendi, olha o que eu ganhei. Olha, com certeza o Flamengo vai ver o que ele fez nesse jogo e vai tentar melhorar, pelo amor de Deus. Então, só concluindo essa parte aí, que eu acho que eu falei demais. E, Daniel, o que temos mais aí para hoje? Diogo, Daniel, me permite só uma falinha. Com certeza. Aquilo, para aqueles que estão nos ouvindo, que já têm um conhecimento de cultura racional, né, do 1º volume, que fala de astrologia. Né? A gente sabe que, no passado, foi uma ciência que era exata, né? Os filósofos, os matemáticos, eles eram astrólogos e sabiam tudo direitinho, quem nascia, o que ia fazer, qual era aquele dom que aquela pessoa ia ter, que papel ele ia representar na sociedade. Então, era muito simples, porque o que estava em vigor naquela época era o alfabeto astrológico, eram as energias eletromagnéticas, eram os planetas exercendo a sua influência aqui na Terra. Né? Mas acontece que mudou, essa fase mudou. Então, é para reforçar isso daí, da gente, no início, né, que a gente estiver começando a estudar, saber o que a gente vai fazer, qual o caminho que a gente deve seguir, a gente, através da leitura do livro Universo Desencanto, conhecendo
a fase racional, como funciona a movimentação da fase racional, nós já vamos nos adequando, nos ajustando. Nós vamos simplesmente vivendo e sabendo o que a gente vai se posicionar nos dias atuais, o que a natureza está apresentando, está oferecendo para o homem hoje. Que às vezes, vamos supor, eu nasci com o dom de um grande músico, eu toco um instrumento maravilhosamente bem, mas não ganho dinheiro. Então eu sou um excelente, existe aí de montão, excelentes cantores, vozes lindas, maravilhosas, mas não ganho dinheiro. Às vezes chega um outro, com uma vozinha já bem menor, não é? E ganha dinheiro. Poxa, então peraí. Então, um dom, uma aptidão que a pessoa tem dado pela natureza, naquele tempo, ela seguia aquela profissão, aquele dom, e dava certo. Hoje já não funciona isso. Não é? Por quê? Nós temos que nos ajustar, nos adequar à nossa organização social aqui. E que a fase racional nos dá esse direcionamento através da nossa inteligência, do nosso raciocínio, que vai orientando a gente para aqui, para ali, vamos fazendo, vamos nos equilibrando fisicamente, moralmente e financeiramente. Não é? O grande, não é? Segredo, grande, na linguagem do jovem, grande barato da cultura racional, da energia racional, é isso aí, pô. É você se ligar à energia racional que te dá essa estabilidade. Não é? Te dá esse conforto, te dá essa clarividência, te dá essa luz, essa percepção para você ver o mundo, não é? E, consequentemente, a gente vai viver no caminho do bem. E aí, obrigado pela essa intervenção aí. Poxa, eu tinha que falar, estava aqui engasgado. Mas só complementar aqui rápida sobre esse assunto, para não perder aqui a linha de raciocínio, né? Tudo se resolve a be water, my friend. Be water. Be water, my friend. Seja água, meu amigo. Isso você tem que se adaptar, né? Como dizia na teoria da evolução das espécies, né? De Darwin, né? Não são os mais fortes e nem os mais inteligentes que sobrevivem, e sim aqueles que se adaptam às mudanças. Então, tem que se adaptar às mudanças que a vida nos impõe. E sobre a questão do que está falando, que tem que aprender cultura racional, que temos que estudar, se dedicar, assim como a gente estuda medicina ou qualquer outra matéria, né? Direito e etc., temos que entender o seguinte: para você conseguir alcançar um objetivo, é como se fosse um exemplo de um concurso público. Você vai prestar um concurso público, né? Aí chega lá, o edital, 10 vagas. Aquelas 10 pessoas que irão preencher essas vagas, elas não vão passar o tempo delas debaixo de um pé de coqueiro, tomando água de coco e olhando para o céu. Não. Ela vai usar todo o foco. Ela tem que ter duas coisas importantes. Isso eu aprendi com professores que eu estudei na época: foco e disponibilidade. Isso se você tiver foco, você tem que mirar aquele objetivo e falar assim: e é isso aqui que eu quero. E colocar aquilo ali como o seu objetivo, como um objetivo a ser alcançado. E disponibilidade é você dedicar a maior parte do seu tempo para aquilo, para você poder conseguir alcançar o seu objetivo. Foco e disponibilidade. Isso também serve para a cultura racional. Se você quer desenvolver o seu raciocínio, você tem que ter foco e disponibilidade para poder alcançar a imunização racional. Senão, não consegue. Isso é muito importante, muito importante. A pessoa, para poder deixar de ser confuso e passar a ser inconsciente e também conseguir enxergar a realidade da vida, o verdadeiro ponto de vista,
você tem que ter foco e disponibilidade. É isso que eu queria complementar, né? Desculpa tomar o tempo aqui, mas quando veio essa abordagem do Dr. Gabriel, eu tinha que passar esse ponto de vista, né? Como diz, ele estava aqui, né? Enquanto tá aqui tem que pôr pra fora, não tem jeito não, viu? Sensacional. E a gente já vai também... Poder pessoal, né, doutor Gabriel? Poder pessoal. Totalmente, tá tudo interligado, vocês estão vendo, né, pessoal? Como é importante a gente ter esse entendimento, essa visão mais aprofundada e ampla também. E a gente também já vai passar para o próximo tópico, mas antes eu vou fazer um comentáriozinho também, que você vem aqui, vem na garganta. Essa garganta tá demais vou hoje. fazer um programinha assim rapidinho, um programinha de 30 minutinhos, 3 horas, já falta só 10 minutos, né? Passa assim, porque a gente se repete. Inclusive, tá faltando contribuição da Tamires. Eu tô observando, acho que vocês estão tirando a inspiração dela. Ai, gente, na verdade, eu tô prestando muita atenção no que vocês estão falando, porque falaram uma coisa que, na verdade, foi bem direcionada, já fazendo o relato aqui, foi bem direcionada, porque eu estou em um período de escolha de profissão. E aí hoje eu estava nesse impasse de, meu Deus... O que eu faço da vida? Exatamente. Porque eu tenho meio que o meu curso bem definido, mas eu não... ainda estava aí, e esse outro aqui? Aí eu dei uma luz nessa conversa. E quais são esses cursos? Eu quero saber, Tamires, só pra gente poder ter uma visão aí. Gente, Se tá, porque às vezes também ela fala, eu quero fazer direito e gastronomia, então coisas assim totalmente. Não, são coisas que estão mais ou menos ligadas. Eu quero fazer o design ou audiovisual. Ah, que então, top! Eu faria design pra mexer mais com audiovisual mesmo, então eu só tava em dúvida entre focar no audiovisual ou não. Então, eu já venho também te fazer te dar uma indicação, Tamires, que já complementando, já, né, pegando aí o bonde com o que Aldo e o que Gabriel falou, que é justamente isso. Quando a gente tem cultura racional, a gente vai, por mais que a gente não seja esse o caminho que a gente vai finalizar nesse caminho, mas a gente aprende a perceber os sinais e indo para um lado, opa, peraí, isso aqui quer dizer uma coisa, então vamos pro outro. A gente vai aprendendo a entender esses sinais naturais. E qual que é a diferença? Quando a gente não sabe o que quer, a gente não se move. Se a gente não se move, a gente acaba não sendo atendido. E isso implica por que a gente não se move. Um é por medo e outra coisa também é não saber o que quer. E olha só, olha a grande questão. Vou fazer uma indicação aqui para você, Tamires, que é justamente um livro que fez eu devorar cultura racional de novo. Eu estava naquele ritmo de leitura, sabe? Batendo cartão, aí pai, e hoje, hein? E os fluidos, acabou. A gente tem esse período. Não adianta mentir não, que eu sei. Tem mesmo. Tô batendo cartãozinho. Aí eu peguei, por outro lado, tava devorando um outro livro, né? E que fala muito sobre isso. Aí quando eu terminei de ler, eu falei, caraca, o raciocínio superior, ele fala isso muito bem pra gente, explica além disso, a causa disso, eu tenho que voltar a estudar cultura racional, que é esse livro aqui, até separei aqui, ó. Mais esperto que o livro no Instagram. Mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill. Cara, ele fala, olha só o que ele fala, basicamente, você vê por que eu voltei a estudar cultura racional de forma voraz. Ele fala o seguinte, olha, o medo é do diabo. Então, quem tem medo, o diabo paralisa. Se ele paralisa, ele vê o tempo passar, e aí acaba que você passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, você com o seu medo não se movimentou. E saber o que quer, porque você tem que saber o que quer, para aí você conseguir movimentar tudo que está ao seu redor, à sua volta, para que você consiga esse objetivo. E ele fala de uma forma bem mística, né? Segundo ele conseguiu uma entrevista com o diabo, assim, cara, uma obra literária, só que de desenvolvimento pessoal. E ele aborda vários pontos, e aqui ele fica bem claro que quando ele pede para o diabo se apresentar, ele fala, diabo, se apresente, quem é você? Aí eu estava falando, estava esperando o seguinte, peraí, eu estava esperando que falasse assim, eu sou um bichão de 2 chifres, eu tenho um garfo enorme, e eu vou te cutucar se você ficar na minha reta. Eu estava já esperando uma coisa nesse sentido, sabe? Fica esperto, né? Eu estava esperando já uma coisa nesse sentido. E aí, olha só, vou abrir aspas rapidinho. E aí que me motivou a ler esse livro e depois continuar estudando muito cultura racional. Ele pergunta-me assim pro diabo. Aí olha só que curioso. Aí ele pergunta bem assim, essa é uma ótima ideia, Sua Majestade.
Comece me contando onde você mora, então descreva sua aparência física. E ele perguntando, né, pro diabo. E olha só a resposta dele. Quando eu li essa resposta aqui, me deu mais vontade de ler esse livro. E logo na sequência desse livro foi quando eu voltei a ler de forma voraz, racional. Olha só. Minha aparência física, responde ele, né? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Cara, eu li isso aqui, eu falei, mano, tô curioso, eu quero muito ler. E aí foi quando ele foi destrinchando e falando como que o medo e a não atitude, não seguir, não conseguir, não tomar uma atitude para seguir o caminho, por mais que você não tenha uma convicção total, né? Uma certeza absoluta. Total, mas se começar a movimentar, isso te paralisa. Isso sim te atrasa. Aí eu comecei a ter cultura racional mesmo, de forma voraz. E fui vendo essas coisas que eu não tinha visto. Então, muito, muito bom. Nossa, Daniel, isso que você falou me fez lembrar um trecho do 5º volume da obra, que ele fala, que é na lição Junção com o Corpo Humano, inclusive, né? Que ele fala: a força magnética é produzida pelas influências dos seres materiais. Totalmente. Então, isso que você acabou de falar do livro aí, é exatamente isso. A gente entende como que ele se apresentou. Ele se apresentou ali como o diabo, mas na verdade é o magnético, a parte negativa. Totalmente. É o magnético. Quando eu entendi já o que nem Napoleão, quando estava escrevendo, eu entendi. E quando você fala, Daniel, que o importante é você agir, mesmo que talvez você não tenha tanta certeza se você está agindo no melhor momento, se é o certo, se é o errado, enfim, porque muitas pessoas também esperam a melhor condição para poder fazer algo. Eu vou comer, que nem vamos colocar o caso aí da Tamires, eu quero ser designer, eu vou esperar ter o Ultra MacBook para poder começar a fazer. Você tem que fazer rápido, e por isso a gente vê muitas pessoas que talvez não tenha tanto conhecimento para poder desempenhar determinadas funções, mas por ser uma pessoa que age, por ser uma pessoa destemida, por ser uma pessoa que não espera a melhor condição de todas para fazer algo, ela vai lá e consegue. Então, essas formas como o medo se apresenta é de aprisionar a pessoa e de colocar na cabeça dela que ela não é boa o bastante, que ela não está nas condições totais para poder fazer aquilo que ela espera, mas a condição é você que faz. E a partir dessa clareza e dessa vontade consciente de fazer algo que vai te levar para um nível positivo, para coisas boas, porque também não adianta nada você querer demais algo que é ruim, porque também nós sabemos que dentro da cultura racional, as vontades, quando são aquelas vontades desequilibradas, aquelas vontades negativas, aquelas vontades que não vão aproximar você do seu objetivo racional, não são coisas boas também. Não adianta, como eu disse, você querer com todas as suas células, mas querer para algo negativo, algo que vai te derrubar. Aí não faz sentido, né? Sim, exatamente. Nossa, eu olho pro Dr. Gabriel, só me vem a cabeça. Poder pessoal, poder pessoal. E assim, e são coisas que estão interligadas e que a gente tem que trabalhar todos os dias para poder melhorar, para poder fortalecer, para poder tornar as ordens que nós indicamos para nós mesmos como ordens irrenunciáveis. Ordens irrevogáveis que, se você falou que às 3 horas da tarde você vai ler das 3 às 4, você vai ter que estar 3 horas da tarde lendo de 3 às 4. Não tem como negociar isso, como se sua vida dependesse disso. Ou se a sua vida não importa, como se da pessoa que você mais ama nessa vida dependesse disso. Sabe, são essas... Assumir o compromisso. Totalmente, sabe, totalmente. Eu vejo muito, muito por esse lado aí. E agora vai dar pra gente poder mergulhar mais nesses assuntos aí sobre confusão, né, Daniel? Sabendo que nesse nível da conversa já tem pessoas que estão menos confusas do que antes de começar a ver esse nosso programa, né? Vamos lá, Daniel. E aí já dá pra gente já começar com o segundo ponto que eu gostaria que a Tamires começasse. Tamires, é o seguinte, cara, segundo tópico, a gente já falou já o que são confusões, como implicam nas nossas vidas, até falamos quem são os confusos. Agora a grande questão, como a gente deixa de ser um confuso? Como os nossos ouvintes, nossos telespectadores
que talvez não conheça cultura racional, ou estão começando na cultura racional, pode deixar de ser um confuso. Esse é o nosso tópico do momento. Olha, vou falar aqui bem pela minha experiência pessoal mesmo, pode parecer algo bem clichê, mas a resposta sempre é cultura racional. Então, se engajar, principalmente, não só na leitura, né, que na leitura é o nosso manual, a gente consegue ver ali onde a gente tem que ir, ver o que a gente tem que fazer, o que não deve fazer, como a gente deve agir, mas também, por exemplo, na divulgação. Eu, com o meu primeiro volume, quando eu estava muito engajada no meu primeiro volume, no nível, assim, fervoroso de estar entregando ali toda semana e direto, eu vi que não só a minha determinação, que nem o Gabriel falou, era outra. Então, eu conseguia pegar muita coisa, às vezes até a escola mesmo, assim. Entender coisas muito mais fáceis. Às vezes a vida estava me mostrando coisas que eu conseguia pegar ali os sinais. Então, basicamente a cultura racional a resposta. Very good. Very good. E assim... Não, pode falar, Daniel. Não, é isso mesmo. Eu tô aqui só na... E assim... É muito interessante porque é através da cultura racional que nós vamos ter a clareza para deixarmos de sermos confusos. Porque todo confuso sofre da falta de clareza. E a gente projetando para a nossa vida, o que é a falta de clareza? É você não saber por onde começar. É você estar ali no olho do furacão e não saber como sair dali. É você não ter um plano, é você não ter um mapa, é você não ter um ponto A e um ponto B. E sim andando em círculos sem saber como sair desses círculos. E dentro do conhecimento racional, a gente tem esse direcionamento. A gente tem essa bússola que mostra por onde nós temos que nos guiar. De modo que é uma responsabilidade muito grande também, né, pessoal? No momento em que tem um mapa na sua mão que fala, toma, segue esse mapa que não vai ter erro. E o mapa tá falando pra gente ir pra direita e a gente tá indo pra esquerda. O mapa tá falando pra gente ir pro leste e você tá indo pro oeste. Sabendo que as coordenadas estão sendo dadas e você está seguindo totalmente ao contrário. Por isso que também esse conhecimento, ele é um grande benefício, é uma grande ferramenta da nossa existência, mas que demanda muita responsabilidade também. Porque quando você erra sabendo, como aqui o nosso mestre fala, mas depois de conhecer... Não é nem conhecer profundamente, é mais ou menos, porque quando você já tem essa visão um pouco mais superficial, você já sabe, já tem um alarme dentro de você que sabe, opa, não era pra eu estar fazendo assim, porque eu sei que não era pra funcionar dessa forma, porque eu já tenho clareza, eu já tenho direcionamento, eu já tenho um equilíbrio suficiente pra saber que essa atitude não é a mais correta, não é a mais desejada diante desse cenário que apareceu pra mim. Mas depois de conhecer mais ou menos, não é admissível confusão. Não é admissível confusão. E mesmo nós com o conhecimento em mãos, às vezes nós nos deixamos levar pela confusão. O que é um comportamento que nós temos que diariamente lutarmos para ser corrigidos, porque nós temos a visão daquilo que a gente tem ou não tem que fazer. Você foi lembrado, doutor Gabriel, que o Racional Superior fala que o inocente paga quando erra. Ele paga também. Mas quem erra sabendo, paga dobrado. Com então, certeza. Complementa muito o que você está dizendo. Com certeza. E o que esse trecho também dessa lição fala, né? Que é inadmissível ter confusão, fazer confusões, aquele que detém o conhecimento em suas mãos. Aquele que já tem pelo menos uma parcela da verdade, uma parcela do conhecimento. Ele não pode se permitir a isso. Ele não pode se permitir a fazer confusões. É verdade. À medida que o ser humano vai estudando, desenvolvendo o seu raciocínio, né, que isso é algo gradativo, ele também vai se libertando desse cenário de confusões que é inerente a todos que não estão ainda com o raciocínio desenvolvido, porque o raciocínio é o único que pode equilibrar essas duas energias que vivem uma contra a outra todo o tempo, né? Atuando no ser humano, e o ser humano não tem controle. A única energia que pode equilibrar essas duas energias é a energia racional.
Então, só desenvolvendo o raciocínio para que haja o equilíbrio e que você se torne naturalmente e totalmente deixando de ser um confuso. Deixe de ser um confuso totalmente e naturalmente, né? Porque conforme a energia conforme você vai desenvolvendo o seu raciocínio, a energia racional vai tomando de conta e afastando esse campo variante, né? E por isso que ele também fala, a aura da natureza é a aura racional. Então, quando você se une à natureza, né, e é quem está no domínio, que é a natureza, a fase racional, você também passa a desenvolver o seu raciocínio naturalmente, né? E é por isso que ele diz, e os analfabetos, né? Os analfabetos que não podem ler, né? Naturalmente vão sendo assistidos também pela aura da natureza, né? Então, para deixar de ser confuso, tem que desenvolver o raciocínio. E é 1%, 2%, e vai crescendo, 20%, até que se torne totalmente imunizado, e aí sim deixa de ser um confuso de forma total, né? É verdade. E o confuso, para ele fazer isso, né, para ele ir por esse caminho do desenvolvimento do raciocínio, primeiro ele tem que conseguir distinguir o que é o bem e o que é o mal, porque às vezes ele está aqui na matéria e ele não sabe de nada. Ele acha que o bem, é fazer tal coisa, ao mesmo tempo que acha que o errado é uma pessoa está fazendo uma coisa completamente insignificante, certo? Muito Esse bem. é o tema, então, que a gente vai puxar, indo para o próximo, que é como distinguir a diferença entre o bem e o mal. E eu gostaria de começar com um trechozinho dessa mesma mensagem, né, a confusão dos confusos, para saber o que vocês acham, né, para instigar vocês a comentar aí. O confuso não sabe distinguir, devido ser confuso, o certo e o errado, certo? Na lição A Confusão dos Confusos, página 324. E aí, cara, o que vocês acharam? Não, assim, João, é muito interessante nós termos essa compreensão partindo do ponto em que o confuso ele está em um constante estado de desequilíbrio, um constante estado de falta de clareza, de direcionamento. Portanto, uma pessoa que está desorientada, que ela perdeu a direção, ela não sabe qual que é o caminho certo. Ela não sabe se por onde ela está trilhando é aquilo que está de acordo. É aquilo que ela deveria, é por onde ela deveria estar passando. Portanto, o confuso, por ser desorientado, ele está totalmente perdido. De modo que se colocarmos o certo ou o errado diante dele, ele não vai saber fazer diferença alguma, apontar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, porque ele não tem direção, porque ele não tem conhecimento aprofundado para poder apontar e dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso é equilibrado, isto é desequilibrado, porque ele está em um estado que não é passível dele conseguir compreender o certo e o errado. Eu vejo muito dessa forma. Eu creio que os colegas aqui têm a complementar também por que o confuso não consegue diferenciar o certo do errado, o bem do mal, porque é algo assim que essa lição fala de uma forma muito profunda pra gente, né, pessoal? Tipo, tchau, cadê o pessoal aí, gente? O pessoal tá com... e tá todo mundo com microfone bloqueado. Vamos desmutá-los pra gente poder ouvir o que cada um acha sobre esse ponto. Distinguir o bem e o mal, gente, é uma coisa que está direta, como o doutor Gabriel falou, né? Está diretamente ligado, intimamente ligado à questão de se conhecer e entender o contexto geral de tudo, você entender o macro, para você conseguir compreender e saber tomar a melhor decisão possível. Porque no campo material, a nossa vida de matéria, a nossa vida ela é feita de decisões, de escolhas. Né? Vira e mexe, a gente se depara com uma situação que a gente tem que escolher e tomar uma decisão.
E por isso, e a maioria das vezes, por o ser humano viver uma vida confusa, ele toma a decisão errada, hora ele toma a decisão certa, não é verdade? Mas eu vejo que o cerne dessa questão também é você saber distinguir o certo do errado. E eu vejo muito pela questão do natural. O certo é aquilo que é natural. Ou seja, o que é o natural? É tudo aquilo que não se prejudica e nem prejudica ninguém. Isso é viver a favor do natural. Então, em tudo que você for escolher, em todas as decisões que você for tomar, tem que sempre analisar por essa questão. Espera aí, se eu fizer isso aqui, eu estou me prejudicando? Estou prejudicando alguém? Não. Então está a favor do natural. Não é certo. Exatamente. Agora, se você tomar uma decisão, isso aqui prejudica alguém, ou me prejudica, não vá por ali. Essa não é a decisão correta, porque está fora do natural. Então, você escolher o certo, saber distinguir o certo do errado. Desculpa, João. Não, pode ir. E é por isso, Diogo, que é tão difícil fazer isso, né? Porque as pessoas, elas vivem ainda, né? A maioria das pessoas ligadas num alfabeto e numa forma de viver que é totalmente contrária ao natural. As pessoas, elas estão preocupadas totalmente consigo mesmo, né? Ninguém está habituado, porque não é a forma de se viver, a pensar no outro, na consequência que aquilo ocasiona. Então, naturalmente, as pessoas vivem hoje contra a sua natureza, contra a natureza. E só quando elas passarem a viver naturalmente e a favor da sua natureza, que foi o que você explicou muito bem, né, avaliando cada passo, né, o prejuízo que isso causa a mim ou ao próximo, isso sim é viver da forma certa. E é por isso que todo mundo hoje encara o certo como errado e o errado como certo. Porque as pessoas vivem em prol do poder, do dinheiro, da ambição, do crescimento material, né? E isso naturalmente só coloca em pauta o seu próprio interesse e não o benefício ou o prejuízo que determinada ação causa ao próximo ou a si mesmo. Então, viver naturalmente é viver sem causar prejuízo a ninguém, nem a si, nem a outrem, né? Como você explicou muito bem. E é por isso que a gente vive no meio do mal, né? Causando mal a si mesmo e ao próximo. E só à medida que a gente adquire cultura racional, que é uma forma diferente de se viver, porque é uma forma onde é uma maneira de se viver, onde nós vivemos unidos ao meio natural, à natureza, né? E à medida que a gente se une à natureza e vive racionalmente, a gente passa a ter condutas e ações totalmente aliadas ao nosso verdadeiro mundo de origem. E aí sim a gente passa a ponderar o certo e o errado e agir com muito mais certeza do que erro. O consciente, Josenilda, ele dá valor ao que tem valor. Com certeza. A matéria não tem valor nenhum. A matéria tem seu início e tem seu fim. Tudo se acaba. Então, a pessoa que vive a sua vida em função do material é um inconsciente. É um condenado ao sofrimento. Exatamente. Então, assim, a pessoa tem que ter a obrigação, as suas responsabilidades, tem que saber lidar com a questão da sobrevivência, do emprego, né, do trabalho em si, mas a pessoa tem que valorizar o que realmente tem valor. A gente faz tudo isso para quê? Para nossa subsistência. Com certeza. Mas a gente não pode pensar somente no material
ou somente na nossa subsistência. Viver uma Então, vida em função disso, né, Diogo? exato, e viver em função disso, é verdade. A pessoa tem que viver em função do que realmente tem valor, o que é valioso. O que é valioso para uma pessoa? É a evolução, é a pessoa se conhecer, é a sabedoria, é você saber para onde vai quando acabar essa vida material, é você ter a garantia que não vai voltar a nascer mais aqui para sofrer. É você saber que quando acabar essa vida material, você vai retornar ao seu estado natural e viver em paz, no seu mundo de origem, a conhecer a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, a verdadeira vida. Porque essa vida que nós vivemos é passageira, não é a nossa verdadeira É vida. a centelha de vida, né? Exatamente, exatamente. E a E gente... é tão passageira que a gente vai e tudo que é material fica. E o ser humano ainda se prende a que, mas eu tenho minha casa, mas eu queria aquela casa. Eu tenho aquele carro, mas eu queria aquele carro mais caro. Nunca está satisfeito com o que tem. O confuso é um verdadeiro insaciável. Isso está escrito no livro, porque o confuso, ele não se satisfaz com a ordem natural das coisas, para o equilíbrio físico, moral e financeiro. Aquilo nunca é o suficiente. É sempre o maior, é sempre o poder financeiro, é sempre adquirindo algo material além do que ele já tem. Então ele vive em função das conquistas materiais e não da sua evolução, como você bem disse. Né? O foco dele é, eu quero ir para tal lugar, eu agora vou comprar tal carro, eu agora vou comprar tal carro, eu agora, né? É sempre assim que vive o ser humano. E o racional superior diz, se eu não me engano é no 34 da técnica, que o verdadeiro confuso do histórico, ele é um verdadeiro insaciável. Ele nunca está feliz com o que ele tem. É verdade. Vão as mãos e ficam os anéis. Com certeza. Uma coisa também, que eu estava aqui fazendo uma análise, a gente vive aqui num mundo de eletricidade e magnetismo, não é? Então, o magnetismo é o mal e a eletricidade é o bem aparente, não é? Então, hoje é bem, amanhã já se transforma em mal, então está sempre assim, bem, mal, o positivo e o negativo, o yin e o yang, não é mesmo? Então, a cultura racional vem para justamente ajustar isso daí, equilibrar isso daí. Por isso que eu também vejo a importância de um equilíbrio físico, moral e financeiro, que a cultura racional dá isso para a gente, para que a gente possa ter condições de entender isso, de haver o desenvolvimento do nosso raciocínio. Se a gente não tiver equilibrado físico, moral e financeiro, não tem como. Até um monge, vamos supor, os monges que vivem na clausura, um monge tibetano, ele dentro daquela clausura dele, ele fazendo as meditações, ele tem o que comer, ele tem o que beber, ele está protegido por um teto. Então, dentro daquelas condições, há um equilíbrio para que ele possa meditar, evoluir. Então, ele segue o caminho da evolução dele, não é? Então, o que eu vejo aqui, a gente fora das masmorras, daquelas celas onde eles meditam, que foi a vida que eles quiseram seguir para chegar à verdade que procuram, a natureza deu para a gente aqui a abertura da porta do mundo racional, da energia racional, para que a gente tivesse a possibilidade de voltar, né, através dessa luz. Então, se a gente ficar desequilibrado, confuso, abrindo mão também de determinados bens, a gente desequilibra. Eu vejo o seguinte, eu tive a oportunidade de ver uma vez uma pessoa chegou e
foi um conselho que deram para uma pessoa. Assim, olha, você tem que estudar. Eu tenho que estudar? Você tem que estudar para ser gente. Aí, para eu ser gente? Eu não sou gente? Mas a pessoa não entendeu o que quis dizer isso. Não quis dizer gente como indivíduo. É para você prosperar na vida. Não é? Que racional é prosperidade, é felicidade, não é? É amor, é o bem. É o verdadeiro bem. Na verdade, não está oscilando dentro do campo de energia eletromagnética. Então isso daí é o equilíbrio. Então isso daí, Tamires, puxa vida, eu posso dizer que você está iniciando agora, não é? Essa tua trajetória está começou junto com a gente, lá de trás. Então você está numa trajetória agora aqui, não é? Que tudo nas suas mãos. Tem tudo nas suas mãos. Né? Para que você possa evoluir equilibrado. Né? Os seus estudos na parte artificial seria, não é? Para você saber como se movimentar, e também a racional, que vai te orientar a abrir os seus caminhos para que você tenha também um equilíbrio, a independência física, moral e financeira. Perfeito. Eu acho que a gente esgotamos esse assunto que foi sensacional, né, Daniel? Sim. Muito bom. Nossa, muitas ótimas contribuições. A gente pegou vários pontos de vista, várias observações, que juntando tudo em cada pedacinho aí fez uma obra de arte, que esse programa aqui vai ser está sendo, né, um programa muito lindo mesmo, que eu mesmo vou ver várias vezes. Né? É para sempre, tá na internet agora. Quando tiver mais velhinho, eu vou mostrar para meus netinhos, olha só aqui, ó. Sabe que é aquele ali? Aquele ali, então, eu tava ali naquele meio ali, muito bom mesmo. Tem alguma contribuição, João? Olha, eu acho que foi excelente a gente realmente entender, né? Como que funciona a confusão, além de só achar que a pessoa está confusa, ela está doidona. Não, tem várias facetas, tem várias formas de confusão, tem vários sentidos a confusão, e a gente também conseguiu destrinchar, né, o porquê da confusão em si, o porquê que o confuso, ele tem a confusão. E também agora, só complementando sobre esse último tema que a gente conversou um pouquinho, sobre o bem e o mal, eu compartilho muito da visão do Diogo, né? Acho que, não, bem ou mal não, certo ou errado, acho que a gente tem que seguir o natural, certo? Ou seja, se nós somos estudantes de cultura racional, nós somos conscientes, não tem sentido a gente fazer uma ação que ela vai contra outra pessoa, entendeu? Que ela vai desrespeitar outra pessoa. Então, poxa, eu vou fazer uma ação, quero fazer tal coisa. Beleza, mas isso vai prejudicar alguém? Isso vai desrespeitar alguém? Entendeu? Isso vai passar na frente dos limites da natureza, que são as leis? Isso vai... Eu vou estar cometendo algum crime? Sensacional. Não, beleza, tá tudo certo, porque na verdade não existe certo e errado. A gente já está no errado. O que existe são consequências, entendeu? Então a gente toma atitudes, tem consequências boas, consequências ruins, entendeu? Mas isso só o tempo dirá. Agora, existe sim a atitude de um consciente e a atitude de um inconsciente. E é aí que entra a atitude de um confuso e a atitude de um não confuso. Essa é a diferença. E a diferença é muito sutil, porque ela está na ausência ou presença do conhecimento de cultura racional. Eu acho que é isso que diferencia o bem. João, você falou aqui, complementando, você falou... O que é certo hoje é errado amanhã. Uhum. O que é errado hoje é certo amanhã. É verdade. Enfim, não sabe de nada. O certo e o errado ao longo dos tempos, ele vem se modificando. Sim. Provando para o ser humano que o certo e o errado não está na matéria. O certo e o errado, ele está na nossa origem. Está em se conhecer. É só isso, gente. É só isso que eu queria complementar. Mas bacana. E aí acaba que a gente fecha com
o hack, né? A gente quer, poxa, estou na dúvida, usa o hack de cultura racional, o macete lá de cultura racional. Haja no natural. Tá na dúvida, e o natural, o que é o natural? É não fazer mal para si. Cara, tá fazendo mal para você? Não tá certo. Não tá certo. E não fazer mal pro próximo. Tá fazendo mal pro próximo? Também não tá certo. Então, tá errado. Claro que esse é uma máxima, né? Não uma máxima, né? Porque máxima normalmente não tem valor comprovado, assim. Isso é uma orientação, um ensinamento que o Racional Superior deixou pra gente. E assim a gente vai se baseia nisso e vamos estudando os livros do Universo em Desencanto, que aos poucos a gente vai desenvolvendo um raciocínio e aí sim está completo, 100% completo de tudo. Mas enquanto isso, a gente vai se baseando nesse ensinamento aí que é categórico. Daniel, convida o nosso ouvinte a deixar o seu comentário, né? Eu acho que Olha, é importante hoje a gente a vai mudar um participação pouquinho. deles. Hoje quem vai convidar vai ser a Tamires, porque a Tamires é a garota do meu primeiro volume. Então ela vai fazer essa chamada pra gente, pedir para comentar, se inscrever aí. Eu deixo hoje na sua responsa. Bom, então finalizando nosso papo aqui hoje sobre a confusão dos confusos, um papo muito rico, com muitas interpretações aqui sobre, né, o conhecimento racional. Queria convidar você, ouvinte, para comentar aqui, né, a sua interpretação da confusão dos confusos. Tem algum ponto aí que a gente não falou? Tem algum trecho do livro que te remete muito à confusão dos confusos? Coloca aqui embaixo. Deixa seu like também, não se esquece de acompanhar aqui os outros programas. E é isso, finalizamos o nosso quadro. É isso aí. Tivemos a vossa raciocínio finalizado, exatamente. E agora vamos também às contribuições também finais aí de cada um dos participantes, para a gente encerrar. E, poxa, muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Vamos começar por Josenilda Feijão. Obrigada. Olha, eu fiquei muito feliz quando fui convidada por saber que eu ia participar do Alô Juventude, até porque fisicamente eu não sou tão jovem assim, mas eu me considero jovem sim, com um raciocínio jovem, com ideias jovens, então eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, contribuindo com vocês, aprendendo com vocês. Dupla João, Emílio e Daniel, vocês são demais na interpretação, nos comentários, no conhecimento aí do Alô Juventude, no papo reto racional. E queria dizer que foi muito válido estar aqui. Obrigada aos telespectadores, né, que agora temos uma formatação diferente. Obrigada aos ouvintes. E, por favor, façam seu comentário, façam pedidos, para que a gente possa voltar aqui no Alô Juventude, no programa Voz do Raciocínio, trazendo muitos conteúdos novos para vocês, tá bom? Obrigada. Salve. Nós agradecemos. Doutor Gabriel Rodrigues. Ô meu povo, que isso, hein? Foi incrível esse papo, essa conversa aqui, muitas contribuições, muito relevante o assunto que foi abordado. E para poder encerrar, tem uma imagem aqui que eu creio que representa muito, mas muito bem tudo que foi dito aqui. Vou apresentar para vocês aqui, não sei se vocês irão conseguir ver de uma forma tão clara, mas é um cubo mágico, né? O famoso cubo mágico, uma pessoa que está com o corpo de humano e a cabeça do cubo mágico e o cubo todo embaralhado. E ao final, o cubo está todo orientado, todo organizado, todo montado devidamente. Eu vou ler para vocês o que está em cada balão para vocês conseguirem ter a mesma compreensão que eu. Olha que interessante, pessoal. Não é só porque você ainda não se encontrou que significa que você nunca se encontrará. Provavelmente um dia você olhe para trás e se pergunte por que se preocupou tanto. Sabe? E a gente pode ver que lá no início cheio de confusões, cheio de embaraços e depois tudo na devida paz e organização. Isso é nada mais, nada menos que o conhecimento racional nas nossas vidas. Salve, salve. Show, muito bacana, show. Muito bom. Muito Obrigado, bacana. Gabriel. Sou seu fã, doutor Gabriel. Que isso, eu que sou seu fã, Diogo. E de todos que estão aqui nessa... Tem uma legião de fãs, doutor Gabriel, eu também.
Ah, que isso. Eu digo mesmo, Josi, para todos que a gente cresce em conjunto, crescemos juntos e assim que é sempre o melhor. Muito obrigado pela contribuição, pela presença. Sabe que eu nutro uma admiração profunda por todos aqui também. Perfeita a imagem que você colocou, doutor Gabriel. Mostra claramente o que nós falamos durante todo esse tempo aqui de programa, né? Com certeza. Na prática. Com certeza. Estou muito, muito bem. E para a gente dar continuidade agora às nossas contribuições finais, Alden Vieiro. Poxa, ela fechou em chave de ouro esse daí. Daniel, Gabriel, foi muito bacana, muito bacana. Chave de ouro. Chave de ouro. É como funciona a maioria das mentes, né? Das cabecinhas, não é mesmo? E é difícil compor, não é? Esse quadrado. Montar esse cubo mágico aí, né? Não é? Esse cubo mágico, olha, rapaz, é difícil. Eu sei que é difícil. Tem uma técnica. Meu filho consegue fazer, entende? Ele aprendeu, ele entrou no computador e viu como é que funciona isso, né? Viu como é que funciona isso. Então, existe um cara que sabe... É literalmente um passo a passo, né, Alden? Não é? É verdade. Existe um cara, né, que sabe como funciona esse cubo. Existe os caras lá de cima também que sabem como é que vai funcionar esse cubo aqui. Esse cubo aqui. Como é que vai organizar. Eu quero, poxa, agradecer a Daniel o convite, o João, né, o Diogo, que é o marco aí da voz do raciocínio, né, por estar participando, por estar também revivendo, né, o meu programa que eu fiz na juventude, alguns anos atrás. Foi o primeiro programa voltado para a juventude, de conversar com a juventude, entende? Então, eu tendo a oportunidade de relembrar isso daqui, poxa, foi muito bom, foi muito gratificante para mim, muito mesmo. E uma coisa, falando diretamente para a Tamires, que o programa é dela, é da Tamires, né? E Tamires, dá certo. A fórmula, o método, a cartilha, ela dá certinho. É só seguir. Só seguir. Eu falo isso por convicção, faço por experiência própria. Segue que dá certo. Não é? Por mais que as pessoas tenham que falar, não é isso, aquilo outro. Não. Para mim não podem dizer, e para outros tantos que eu conheço também, não podem dizer que seguiram, foram persistentes, foram pacientes, e a gente continua seguindo, não parou não exauriu a nossa capacidade aqui de aprender, nós continuamos aprendendo, não é? E você, poxa, jovem agora, cara, que bacana, e transmite para os outros jovens que tiverem também condições de entender a sua cabeça, que naquela época também, determinados jovens não entendiam o que estava acontecendo na minha cabeça, não é? Mas agora a fase evoluiu mais ainda, nós nos amadurecemos, não é? Os jovens agora só estão diferentes, pô, eles estão à frente, muito à frente, porque a própria natureza os evoluiu, não é? Então, mais uma vez, obrigado por participar, não é, desse programa direcionado aos jovens, e eu estar também incluído aqui nessa turma aqui maravilhosa, saudáveis, felizes acima de tudo. Por quê? Porque um racional, um leitor de cultura racional, dos livros do Universo dos Encantos, é feliz. Verdade, muito obrigado, ótimas palavras. E já que teve um recado para Tamires, vamos agora chamar aqui também para essas contribuições. Tamires. Eu nessa conversa mais ouvida que contribuí, mas foi muito enriquecedor, acredito que não só para mim, mas para todos os ouvintes. Agradeço pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês diretamente e estou aberta para mais convites e para os outros programas da Voz do Raciocínio e outras atividades racionais. Obrigada. Valeu, Tamires. Com certeza surgirão outras oportunidades. Com toda certeza, você é uma excelente divulgadora. Claro que é igual no primeiro programa. Se for assistir lá também, eu também não contribuí muito no anterior a esse, porque eu estava nesse ritmo que você está, ouvindo, bem, contribuir um pouquinho, aprendendo. Caraca, olha só. Mas pode ter certeza que vão ter outras oportunidades, a gente também vai
ver você também dando mais contribuições, mas a sua presença aqui, as suas participações pontuais, nossa senhora, contribuiu muito mesmo e agregou bastante no nosso programa, tá bom? E também agora, Diogão, com suas contribuições, antes de encerrar o Alô Juventude. Ouvintes, muito obrigado por vocês nos acompanharem e também muito obrigado, Daniel Anjo, Emílio, por fazer esse convite, de eu estar aqui presente junto com vocês nesse quadro Alô Juventude, que particularmente é um dos quadros que eu mais gosto de ouvir na rádio. Eu sou fãzaço desse quadro e sempre estou prestigiando o trabalho de vocês, a divulgação. Eu acho maravilhoso a forma, o jeito que vocês conseguem passar a cultura racional. É um diferencial que nós temos na rádio e agradeço por estar realizando esse sonho de participar do quadro Alô Juventude. E uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Nós agradecemos, nossa, nós agradecemos. A gente está essa participação, esse crossover já tem um tempão já. E hoje a gente já meteu um crossover muito, muito bolado, hein? Esclarecimento da origem, meu primeiro volume. Aí, Josenilda da Rádio Universo Unidesencanto Oficial. Alden agora, novo participante. Estudos Racionais também, ó. Isso aí, é implacável. E, João, o que você tem para falar para nós? Muito obrigado por todo mundo que participou dessa edição do Alô Juventude. Gostaria de agradecer a todos e gostaria de agradecer principalmente o coração, o pessoal que movimenta essa rádio, que são os nossos queridos e adorados ouvintes. Então, ouvintes, muito obrigado por terem escutado até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, deixar um comentário, falar o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando. Ativar o sininho, que agora a gente voltou com as programações, então para você não perder, vai chegar lá a notificação se você assinar o sininho, certo? E é isso, esse foi o nosso Alô Juventude e você está na Rádio Racional, voz do raciocínio! Eu acho que travou, né? Faltou alguma coisa, não? Mas acho que o João tá travado. O que aconteceu? João, você tá brincando de estátua? Ei, João! Estamos chegando ao final de mais uma edição da Rádio Racional, Voz do Raciocínio. Ouvintes, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e que todos tenham uma excelente Semana Racional. E agora, fiquem com um trecho de reflexão do 171 do Histórico, em que o Racional Superior mostra o porquê que aquele que se conhece sabe tudo. Ele sabe a direção que tem que seguir, ele sabe o certo, ele sabe o errado, ele sabe o melhor caminho sempre. Abre aspas. O raciocínio é o computador eletrônico do corpo, por ser ele energia racional, que tem em si guardado todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Fecha aspas. É por isso, ouvintes, que a energia racional, como está dizendo aqui, é o nosso HD, tem tudo registrado. Você saberá todo o seu presente, todo o seu passado e todo o seu futuro, desenvolvendo o raciocínio com os livros Universo em Desencanto. Que todos tenham uma excelente Semana Racional. Salve a Mãe Natureza e salve o Racional Superior.